Alô, ouvintes do podcast Noites Gregas. Hoje nós iremos fazer um episódio diferente. Nós vamos aqui falar um pouco sobre a história de Ovídio, que escreveu As Metamorfoses, que é uma das maiores coletâneas já feitas sobre mitologia. Ovídio, poeta que é único na sua capacidade de captar os sentimentos e os impulsos mais profundos do ser humano. E eu digo que se trata de um episódio diferente porque este áudio, na verdade, é o começo da primeira aula do novo módulo do curso Mitologia na Arte, que vai tratar das Metamorfoses, a grande obra de Ovídio. Um conteúdo que é exclusivo para os apoiadores da modalidade Deus. Então, se você é nosso apoiador dessa modalidade, faça o convite, acesse o nosso site noitesgregas.com.br, que a primeira aula já está lá disponível. Esse módulo, para mim, vai ser o mais completo, porque são inúmeros mitos, né? E boa parte foi exaustivamente retratada por artistas do Ocidente. E tudo construído sob a ótica de Ovídio, que é um poeta incomparável. Ou seja, este episódio também é um convite para você, que ainda não apoia, a apoiar o Noites Gregas na modalidade Deus, começar o curso Mitologia na Arte e assistir a essa aula maravilhosa. Eu lembro que esse curso já conta com outros 4 módulos já disponíveis e que você pode assistir quando quiser, assim que começar a apoiar. Tem um módulo sobre toda a saga de Troia, que inclui a Ilíada, outro sobre a Odisseia, tem um sobre os principais heróis da mitologia e outro tratando dos amores de Zeus. Tudo narrado pelo professor Moreno, que conta e mostra as principais obras que retrataram cada um desses mitos. Apoie em noitesgregas.com.br/apoiar e o link está na descrição do episódio. Peço desculpas pela minha voz, tive uma gripe pesada aí, mas estou super bem agora, tá? Fique agora com o professor Moreno. Bom episódio! Agora que terminamos a saga de Troia e a Odisseia, nós vamos entrar no único autor romano que tem direito de entrar no mundo das noites gregas, que é Ovídio, um autor incomparável e, no nosso caso, da mitologia na arte, o mais importante de todos os autores da antiguidade, inclusive mais do que Homero. Ele entrou na Europa muito antes da Ilíada e da Odisseia. A Ilíada e a Odisseia entraram, para termos uma ideia, depois do descobrimento do Brasil, 1500 e pouco. Enquanto o Ovídio já era transmitido há muito tempo em latim, porque o latim era dominado na Idade Média e o grego não. E ele foi quase o catálogo de pinturas que nós veremos, já vimos várias, desde 1300 até hoje. Ele se transformou no assunto mais pictórico de toda a literatura grega. O Ovídio, para termos uma ideia, ele escreve vários livros, entre os quais, que é o nosso caso aqui, as Metamorfoses. E as Metamorfoses são publicadas mais ou menos no nascimento de Cristo, por ali. No ano 1, ano 2, ali ele surge como grande autor da literatura romana. Portanto, já é assim no início da era cristã. Estamos ainda em pleno paganismo, mas já é o início da era cristã. E ele tem atrás dele, como todo romano culto, toda a mitologia grega. Ele leu todos os autores, inclusive como muitos outros, estudou o grego. Então o que ele faz? Ele pega aquela imensa massa de histórias que nós gostamos, que nós estamos sempre tratando aqui, ele pega daquela imensa massa de histórias uma seleção que ele faz de todos os mitos que envolvam transformações, metamorfoses, mudança do corpo, seja para uma árvore, seja para um animal, para pedras, não importa. Ele sempre tratou, depois nós vamos ver o que é por trás de tudo isso, sempre tratou seletivamente dessas histórias de metamorfose. Isso quer dizer que, por exemplo, ele não vai incluir histórias famosíssimas, como a história do Édipo, rei da tragédia,
Porque não houve transformação nenhuma, houve todo um desenvolvimento humano e, no final, a tragédia humana. Mas sim, vai incluir, por exemplo, o narciso que se transforma em flor, a Dáfne que se transforma em árvore. Todas elas histórias, portanto, que envolvem essa transformação, que é o que quer dizer metamorfose. Metamorfose é transformação. Metamorfose seriam os elementos gregos e transformação os elementos latinos, a mesma coisa. Então, todas elas envolvendo metamorfoses e amor e sexo. Ele fez uma seleção brilhante e que por isso vai ser assunto de a maioria dos pintores. Eles vão ler as metamorfoses como se lê um catálogo de pintura. E várias edições depois foram feitas, não é por acaso. Ovídio moralizado era o subtítulo, ou seja, tirando as partes, digamos assim, que seriam ruins para ser lidas por jovens, por reis, por jovens duques, jovens condes, na tradição ocidental. Então nós vamos entrar no mundo de Ovídio. Não chega a ser uma saída da Grécia, porque ele, no fundo, ele tem uma alma grega, né? Mas ele descreve, quem acompanha os episódios e conhece o material exclusivo, os textos, ele escreve de uma maneira assim muito mais sensível que os escritores clássicos, que eram mais serenos, não escreviam muito sobre a interioridade, e ele escreve sobre a interioridade. Então vamos começar hoje uma caminhada que é longa, são 12 livros, capítulos, mas cada capítulo trata de 4, 5, 6 mitos diferentes. Não haverá uma ordem assim que vocês possam seguir, um padrão, mas todas elas tratam desse tema e vão se sucedendo aqui de uma maneira fascinante. É isso, ouvinte. Apoie então em noitesgregas.com.br/apoiar, link na descrição do episódio. Ajude a gente a manter esse podcast no ar, que dá muito trabalho, mas é muito recompensador, a gente gosta muito. E tenha acesso à aula completa e a todo o conteúdo exclusivo do nosso podcast, tá bem? Um grande abraço e até o próximo episódio.